Vamos ver agora, então, o coeficiente de correlação de Spearman, que é a medida de associação baseada em impostos mais antiga, que foi proposta, então, em 1904 por Spearman. Ela é utilizada, então, para medir o grau de correlação entre duas variáveis aleatórias, e as duas devem ser, no mínimo, na escala ordinal. É uma alternativa, então, ao coeficiente de correlação de Pearson, quando os pressupostos para o teste de significância do coeficiente de correlação de Pearson, que são a normal bivariada e a homocedaticidade, não estiverem satisfeitos. Como é que a gente calcula o coeficiente de Spearman? Então, a primeira etapa é botar os dados em tabela, né, sendo x e y em cada uma das duas colunas, né, com os seus valores impares. Depois atribuir, então, no passo 2, de forma independente, os valores de x do menor ao maior, atribuir os seus postos. Depois, de forma independente, os valores de y, então, na coluna do y, atribuir os postos, né, do menor ao maior, então, de 1 a n. Depois disso, no quarto passo, calcular a diferença entre os postos em cada um dos pares, né, em cada um dos n pares, então a diferença entre o posto dado para x e a diferença do posto dado para y. E com base nesta diferença, chamada em DI, nós vamos então precisar do somatório dos DIs ao quadrado, para calcular o valor, então, do coeficiente de correlação de Spearman, né? Notação RS em termos amostrais, onde N aqui é o tamanho, então, da nossa amostra, o número de pares. Quando não houver empates, este resultado, né, ou seja, o resultado a partir desta fórmula vai ser o mesmo do obtido pela fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, quando ao invés de usar os valores originais de x e y, lá estivermos usando os postos, né, atribuídos, então, nessas duas etapas aqui. Se houver empates, a gente precisa fazer uma correção. Então, o cálculo do RS, né, fica um pouquinho mais complexo. Essa é a fórmula, então, para o cálculo do coeficiente de correlação de Spearman, né, onde os valores aqui somatórios de x ao quadrado e de y ao quadrado são essas duas fórmulas aqui embaixo, e os u de x e u de y são relacionados aos números de empates observados, né? Então, os uzinhos são números de observações empatadas. A interpretação do coeficiente de correlação de Spearman é a mesma do coeficiente de correlação de Pearson, porque ele assume valores de menos 1 a mais 1. Então, quando eu tiver um valor menos 1, eu vou ter uma correlação perfeita negativa ou inversa, né, significando que quanto maior uma variável, menor a outra. Quando eu tiver o coeficiente de correlação de Pearson igual a mais 1, né, indica uma correlação perfeita e positiva ou ainda direta, significando que quanto maior um valor de uma variável, maior o da outra. E quando o valor for igual a zero, indica que as duas variáveis não são correlacionadas. Variáveis x e y não estão correlacionadas. Para testar a hipótese, ou seja, verificar se as variáveis estão associadas na população, ou seja, verificar se o ρ de S, coeficiente de correlação de Pearson populacional, é diferente de zero, nós vamos então testar as hipóteses. H0, as variáveis não são correlacionadas, ρ de S igual a zero. Hipóteses alternativas, variáveis são correlacionadas, ρ de S diferente de zero. E o nosso teste, a nossa estatística de teste, pode ser obtida tanto para fazer o teste exato quanto o teste assintótico. O teste exato, a estatística de teste é o próprio valor do coeficiente de correlação calculado, né, o R de S, coeficiente de correlação de Spearman calculado. E o assintótico é obtido, então, a partir da estatística T, né, da distribuição T. T calculado, obtido, então, por essa expressão aqui, que inclui o valor, então, do coeficiente de correlação calculado, R de S, e N, o tamanho da nossa amostra, né, o número de pares. A distribuição da estatística de teste. No caso do teste exato, a gente tem a distribuição exata da estatística RS que está tabelada. No caso, então, do teste assintótico, para amostras de tamanho grande, a gente utiliza, então, para valores que não estão tabelados, a gente vai utilizar, então, que o T calculado, né, conforme a expressão anterior, ele se aproxima da distribuição T de student com N menos 2 graus de liberdade. E da mesma forma, como a gente tinha visto, né, a fórmula, o resultado de Spearman e de Pearson coincidem pelas suas fórmulas, desde que o Pearson seja aplicado aos postos. A mesma coisa o teste de hipóteses. Então, o nosso exemplo que a gente vai testar, então, o cálculo e o teste do coeficiente de correlação de Spearman, é este aqui, onde x é o número de horas de estudo e y é o número de acertos num teste. Né? A gente quer verificar se essas duas variáveis estão associadas.
Então, as variáveis então estão em uma tabela, daí a gente viu que o próximo passo é pegar os valores de x e ordenar. Então, o menor valor de x é 1, tá aqui, ganha o posto 1. Depois o menor valor é 2, ganha posto 2 e assim por diante. Até o maior valor de x é 100, ganha posto 10, aqui, perdão, ganha posto 10, né? Porque essa é o nosso n. O y é a mesma coisa, o menor valor é 1, ganha posto 1. O segundo menor valor é 3, ganha posto 2. O terceiro menor valor é 6, ganha posto 3. E assim por diante até o maior valor é 22 e ganha posto 10. Então, lá então os postos de x e de y. Próxima etapa é calcular os DIs, que são as diferenças. Então, 4 menos 3, 7 menos 6, 6 menos 7, assim por diante até 10 menos 10. O que eu vou precisar agora, então, é o somatório dos DIs ao quadrado. Então, DI ao quadrado é pegar cada uma dessas diferenças e colocar ao quadrado, certo? E, por fim, obter, então, o somatório desses DIs, que é 6. Então, esse é o valor que a gente precisa, o 6 e também o nosso N, que são 10 pares. Né? Então, para a gente testar se o número de horas de estudo e o número de acertos se estão ou não correlacionados. Primeira coisa é calcular o coeficiente de correlação de Spearman, onde o somatório dos DIs ao quadrado a gente falou, né, que deu 6. O nosso N é 10. Então, colocando isso na fórmula, a gente obteve 0,9636. Então, esse é o resultado do coeficiente de correlação de Spearman. Fazendo, então, o teste exato, a gente vai lá na tabela e busca N igual a 10, né, que é o tamanho da nossa amostra. A gente observa que para o valor calculado 0,9636 está associado a um valor, né, de probabilidade, ou seja, um p-valor menor que 0,001. Ou seja, significativa. Então, a nossa conclusão é, verifica-se uma correlação significativa, forte e positiva, entre o número de horas de estudo e o número de acertos no teste, de forma que, quanto mais horas são dedicadas ao estudo, maior é o número de acertos do aluno. Certo? Bom, como é que eu obtenho os resultados, então, agora no R, né, em cada um dos softwares? Primeiro no R. Então, eu primeiro tenho que, né, criar, né, informar os valores de x, depois os valores de y, né, em ordem para formar os nossos pares. E eu vou pedir para calcular o coeficiente de correlação e testar a partir da instrução, né, da função core.test, onde eu coloco as variáveis x e y. E aí eu tenho a opção de pedir o teste exato ou não, né? Então, aqui a gente tem exatamente o p-valor do teste exato e aqui o p-valor do teste assintótico. E o método, né, que no nosso exemplo aqui o que a gente quer é o método de Spearman, mas ele calcula também a partir dessa instrução o correlação de Pearson e também o de Kendall, que a gente vai ver na sequência. Então, vejam que os resultados que aparecem aqui são praticamente os mesmos. O S, que ele chama de 6 aqui, é aquele somatório dos DIs ao quadrado. E aqui embaixo ele me dá o valor de ρ, 0,9636, como a gente já tinha obtido ali no cálculo manual. Bom, na sequência vocês têm alguns exercícios, 3 exercícios para testar, né, o cálculo do coeficiente de correlação de Spearman e fazer o teste. Tanto o teste exato quanto o teste assintótico. Nesse primeiro exercício tem tanto o caso, né, primeiro com os dados sem empates e depois com os dados com empates. Para a gente identificar, então, a diferença que existe no p-valor quando a gente tem empates. Outro exercício aqui na sequência e, por fim, um terceiro exercício, certo?